E se o milagre pelo qual você tem orado todos os dias estiver exatamente do outro lado da sua rendição? E se abrir mão do controle for a exata atitude que finalmente vai te libertar? Nós vivemos em um mundo que idolatra o controle. Controle o seu futuro. Controle a sua imagem. Controle os seus resultados. Fomos ensinados que, se apenas tentarmos com mais força, planejarmos melhor e formos mais determinados, conseguiremos moldar as nossas vidas exatamente como queremos. Mas lá no fundo, a maioria de nós sabe que isso não está funcionando, porque mesmo quando tentamos controlar tudo, ainda nos sentimos ansiosos, ainda nos sentimos incertos, ainda nos sentimos profundamente exaustos. E é aí que a mensagem da Bíblia corta todo esse barulho do mundo. Ela nos diz algo completamente diferente. A verdadeira vida não começa quando você assume o controle. Ela começa quando você se rende. Mas a rendição é desconfortável. Significa soltar as mãos daquilo que parece seguro. Significa confiar em Deus quando você não tem a menor ideia do que Ele está fazendo. Significa pisar em um caminho que você não planejou. Então, a grande pergunta é: por que alguém escolheria se render? Porque, de acordo com as Escrituras, a rendição não tira coisas de você. Ela destranca absolutamente tudo o que Deus quer te dar. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo no que a rendição realmente significa, por que ela muda tudo e como você pode começar a vivê-la no seu dia a dia. E até o final, você pode perceber que a coisa que você tem segurado com mais força é exatamente aquilo que Deus está pedindo para você soltar. Número 1. A rendição começa com confiança, não com fraqueza. Um dos maiores equívocos sobre a rendição é achar que ela é um sinal de fraqueza. Mas, biblicamente, a rendição não é desistir, é a fé em ação. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Preste atenção à conexão entre confiança e submissão. Você não pode se render verdadeiramente a alguém em quem você não confia. E é aqui que a nossa luta começa. Porque confiar em Deus significa confiar no tempo dele quando você se sente atrasado. Confiar na direção dele quando você se sente perdido. Confiar no plano dele quando esse plano não bate com o seu. Isaías 26:3 adiciona uma camada poderosa a isso. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz não é encontrada em ter o controle de todas as variáveis, é encontrada em confiar em Deus. Pense em uma criança caminhando de mãos dadas com o pai. A criança não entende a estrada, os perigos ou o destino exato, mas ela se sente segura, não porque ela sabe de tudo, mas porque ela confia em quem está segurando a mão dela. É assim que a rendição se parece. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar naquele que tem. E aqui está a verdade nua e crua. Ou você vai confiar em Deus, ou vai tentar substituí-lo pelo seu próprio entendimento. Mas apenas uma dessas opções te leva à paz. Número 2. Abrir mão do controle abre a porta para Deus agir. O controle parece seguro. Ele nos dá a ilusão de que podemos prever resultados e evitar a dor. Mas a realidade é que o controle quase sempre se torna um fardo esmagador. Eclesiastes 11:5 diz: Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Existem coisas na vida que você nunca vai entender completamente, e tentar controlar o que você não consegue entender só leva à frustração e ao esgotamento. Tiago 4 avisa: Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Em vez disso, deveriam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Rendição significa reconhecer esta verdade. Você não está no controle, mas Deus está. E isso, na verdade, é uma excelente notícia. Porque quando você tenta controlar tudo, você carrega uma pressão que nunca foi projetada para carregar. Você teme resultados que não pode prever. Você se esgota tentando gerenciar cada pequeno detalhe. Mas quando você entrega o controle a Deus, você encontra descanso. Você confia na soberania dele. Jesus modelou isso perfeitamente no jardim do Getsêmani, em Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele momento não foi fácil. Foi cheio de angústia. Foi cheio de peso. Mas também foi cheio de rendição.
E aquela rendição levou à maior vitória de toda a história da humanidade. Às vezes, nós pedimos a Deus para mudar a nossa situação. Mas Deus está nos pedindo para entregarmos o nosso controle. Porque o momento em que você solta as suas mãos é o exato momento em que Deus começa a se mover. Se você está percebendo que Deus está te chamando para confiar nele mais profundamente hoje, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, comente, Senhor, eu confio em Ti, e envie isso para alguém que precisa desse encorajamento. E não se esqueça de se inscrever no canal. Número 3. A rendição não muda apenas a sua situação, ela muda você. Romanos 12 diz: ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é muito profundo, porque mostra que a rendição não é apenas externa, ela é interna. Ela afeta os seus pensamentos, os seus desejos e a sua identidade. A verdadeira transformação começa quando você para de dizer: Deus, abençoe os meus planos, e começa a dizer: Deus, transforma o meu coração. Ezequiel 36:26 diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. É exatamente para isso que a rendição abre a porta. Um coração novo. Pense em como Deus trabalha na vida das pessoas. Ele pega o orgulho e o substitui por humildade. Ele pega a raiva e a substitui por paciência. Ele pega o medo e o substitui por fé inabalável. Mas essa transformação exige que você abra mão do velho eu. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse versículo é a essência pura da rendição. Significa que a sua velha identidade e as suas velhas manias não te definem mais. E aqui está a chave. Você não pode experimentar uma nova vida enquanto se agarra com unhas e dentes aos velhos padrões. Assim como uma semente precisa ser enterrada antes de crescer, a rendição é o processo doloroso, mas necessário, que leva à ressurreição. Número 4. A rendição traz paz no meio do caos absoluto. Uma das maiores promessas de toda a Bíblia é que a rendição leva à paz. Não o tipo de paz que vem de circunstâncias perfeitas e dinheiro sobrando, mas o tipo de paz que existe mesmo quando a sua vida está uma bagunça. Filipenses 4 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Perceba que a ansiedade e a rendição não podem ocupar o mesmo espaço, porque a ansiedade grita: eu preciso controlar isso. A rendição sussurra: Deus, eu confio isso a Ti. 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A palavra lançar significa jogar, soltar completamente. Não parcialmente, não de vez em quando, completamente. Imagine carregar uma mochila de pedra pesada o dia inteiro. Seus ombros doem, a sua energia acaba, o seu foco desaparece. Agora imagine simplesmente soltá-la no chão. É isso que a rendição faz. Ela não remove a montanha da sua frente de imediato, mas ela tira o peso das suas costas. Jesus disse em João 14:27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa não é uma paz temporária. É uma paz divina. E ela se torna real na sua vida quando você para de tentar carregar o mundo sozinho. Número 5. A rendição te alinha com o propósito e o tempo de Deus. Quando você se rende a Deus, você entra em alinhamento com o propósito dele. E isso muda a forma como você enxerga tudo. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas aqui está o que muitas pessoas perdem. Os planos de Deus exigem a sua rendição, porque quase sempre eles não se parecem em nada com os seus. Isaías 30:21 promete: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Quando você se rende, você se torna sensível à direção de Deus. Você reconhece a voz dele. O Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregar significa rolar a sua vida para cima de Deus, colocá-la totalmente nas mãos dele. E quando você faz isso, a sua espera ganha propósito, os seus atrasos ganham significado e a sua vida ganha direção. Olhe para os maiores exemplos da Bíblia.
José se rendeu através da traição e da prisão, e Deus o elevou ao trono. Davi se rendeu enquanto era caçado como um animal em cavernas, e Deus o estabeleceu como rei. Paulo rendeu o seu passado violento, e Deus o usou para espalhar o evangelho para o mundo. A vida deles não foi fácil, mas foi cheia de propósito, porque a rendição te posiciona exatamente no lugar onde Deus pode te usar mais. A rendição a Deus muda absolutamente tudo. Ela muda a sua vida de controle para confiança, de medo para fé, de caos para paz, de confusão para propósito, da velha vida para uma vida inteiramente nova. Rendição não é sobre perder a sua identidade, é sobre descobrir para quem você foi verdadeiramente criado. Jesus disse em Mateus 16:25: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Esse é o convite final. Não para perder tudo, mas para ganhar o que realmente importa. Então, a pergunta real e dolorosa que fica é esta: o que você ainda está segurando com tanta força? Porque o seu milagre pode não vir de segurar mais firme. Pode vir de finalmente soltar. Se esta mensagem falou ao seu coração, não role o feed passando por esse momento. Responda a ele. Curta este vídeo, comente, Senhor, eu entrego tudo a ti, e compartilhe isso com alguém que precisa ser lembrado disso hoje. E se você quer mais conteúdos que fortalecem a sua fé, aprofundam o seu entendimento e te ajudam a caminhar mais perto de Deus, inscreva-se no canal e faça parte dessa jornada. Deus te abençoe poderosamente.